Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo, nós estaremos estudando sobre memória episódica. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Nós estaremos estudando nesse vídeo a memória episódica, usando como principal referência um artigo denominado John Dean's Memory, a Case Study, publicado em 1981 pelo psicólogo Ulrich Nisser. Eu não sei se é assim exatamente que pronuncia o nome dele, né? Ulrich Nisser, mas ele publicou em 1981 um artigo, né, sobre a memória de John Dean, e fez um estudo de caso sobre a memória dele, a fim de elaborar um conceito que ficou conhecido como memória episódica. John Dean, né, ele foi assessor do presidente Richard Nixon. E aí o presidente Richard Nixon, ele foi pego, né, em toda uma polêmica num caso que ficou chamado como escândalo de Watergate. Watergate é o nome de um hotel que ficava em Washington e Richard Nixon, ele mantinha uma rede de espionagem secreta, uma rede secreta de espionagem. E aí altos oficiais foram pegos no hotel Watergate em Washington tentando grampear o escritório da sede do Partido Democrata, ou seja, eles estavam tentando colocar coisas para gravar, as coisas que eram conversadas na sede do Partido Democrata, gravar isso tudo de maneira secreta, ou seja, ele tinha todo um esquema ilegal, clandestino, de espionagem secreta, o presidente Richard Nixon. Tanto é que depois que deu essa polêmica, esse escândalo, ele renunciou, né, à presidência. E nós temos uma pessoa que era o John Dean, que era assessor do presidente, né, do Nixon. E aí, esse assessor, o John Dean, ele tinha participado de diversas reuniões, e aí ele ouviu nessas reuniões, né, o que era conversado a respeito dessas questões. E aí ele foi convidado, né, ele foi chamado pela justiça para depor, e aí o John Dean descreveu dúzias de encontros, dúzias de reuniões que ele participou num período de vários anos. E aí, nessas reuniões estavam presentes auto-oficiais que participaram dessas reuniões e que estariam envolvidos nessa polêmica de espionagem que a Casa Branca estava fazendo ali através do presidente Richard Nixon. E aí, o que acontece, né? Ele foi convidado, assim, para depor o Dean. E aí foi perguntado para ele assim, olha, você se lembra do que aconteceu? Podemos confiar nos seus relatos? Você se lembra das reuniões? E ele foi responder, olha, eu não lembro de cor, palavra por palavra, do que foi dito em cada reunião, até porque eu não sou um gravador. Mas eu consigo lembrar o assunto que foi discutido de maneira geral em cada reunião. E aí o Dean, né, ele foi contando cada reunião, falando o que foi conversado. E aí era interessante que o pessoal ficou surpreso com quanto a memória dele parecia boa, assim, porque ele contava as reuniões, contava o que foi falado em cada reunião de uma maneira que parecia muito precisa. E aí depois, né, que foi? E aí o Jim contou, e aí se sabe que ele foi bastante sincero nos relatos dele, que ele estava querendo realmente descrever de maneira verdadeira o que aconteceu, até porque ele realmente contou que realmente o presidente estava envolvido nesse esquema de espionagem, que isso tinha acontecido, ele contou as coisas, os dinheiros que foram usados para chantagear pessoas, ele contou tudo de maneira verdadeira e sincera, só que o que aconteceu? Depois de um tempo, o Senado descobriu que essas reuniões que aconteceram, elas foram secretamente gravadas. E quando eles estavam de posse das gravações, o que eles fizeram? Eles ouviram as gravações das reuniões e aí foi possível comparar o testemunho dado pelo John Dean e as conversas gravadas. E isso é um material que para psicologia, para estudar memória, é muito importante. Você tem o relato de memória de uma pessoa e você tem as reuniões que foram gravadas. Isso é diferente de muitos estudos em psicologia de memória, porque eles não são naturais, assim, você não observa as coisas de maneira natural, a memória acontecendo de maneira natural. Geralmente se estuda a memória num contexto experimental, lá no laboratório. Agora, esse caso, ele permitiu que se pudesse estudar a memória de uma pessoa, não mais no contexto de laboratório, mas num contexto que essa pessoa está dando um testemunho, está ali usando a sua memória realmente numa coisa que acontece no dia a dia, na vida. E aí, quando se descobre a gravação dessas reuniões, se pode comparar o que é a memória de uma pessoa e as gravações. E aí, o que aconteceu? Quando se comparou o testemunho do John Dean com as conversas gravadas, revelou-se distorções sistemáticas. Né? Revelou-se que aquilo que foi dito nas reuniões e aquilo que o John Dean falou que foi dito é muito diferente em muitos aspectos. E um desses aspectos era justamente as coisas que diziam respeito à autoimagem do John Dean. Né? Então, por exemplo,
o John Dean descreveu seu papel como mais central do que realmente era. Ele falava de si mesmo como se ele tivesse envolvido ou participado de uma maneira muito mais central nessas reuniões e também como se ele tivesse tido um papel importante, como se o presidente tivesse colocado ele num lugar importante. No entanto, né, por mais que tenha essas distorções, o Dean não estava mentindo. E, no geral, o que ele relatou era verdadeiro. O Dean teve uma boa memória de eventos que se repetiram frequentemente. Então, alguns eventos que aconteceram nessas reuniões, alguns temas que foram conversados nessas reuniões, eles foram repetidos, né? Foram temas que o presidente ou esses oficiais traziam de novo, assuntos que eram rediscutidos. E aí se percebeu que no que dizia respeito aos temas repetidos nas reuniões, que se repetiam frequentemente, a memória do Dean era melhor. A memória do Dean foi mais acurada. Então, o Ulrich Nisser, a partir desse estudo de caso, ele vai propor que por mais que a memória do Dean fosse distorcida quando se tratava de memória episódica, o que é memória episódica? Memória episódica são memórias de episódios da nossa vida, episódios específicos da nossa vida. Por exemplo, memória de que eu entrei na faculdade. É uma memória de um evento da minha vida. Ele percebeu que quando se tratava de memórias específicas, por exemplo, o que você comeu no almoço na semana passada? Esse evento específico era mais difícil de lembrar e aparecer de forma mais distorcida. Mas quando se tratava de eventos repetidos, de temas que se repetiam nessas reuniões, por exemplo, o tipo de memória do Dean era mais precisa. Então ele conseguiu, por exemplo, lembrar muito bem que eles estavam tramando, né, uma espionagem secreta. Isso ele contou, era verdadeiro, era um tema que se repetia nas reuniões, e por mais que ele não se lembrasse exatamente os detalhes de cada reunião, dos episódios particulares, ele tinha uma boa memória disso, que era o tema frequente e repetido. E aí o Ulrich Nisser vai cunhar um termo que é memória repisódica, ou memória de episódios que se repetem, episódica. Então, quando a gente tem eventos que se repetem, a nossa memória sobre esses eventos repetidos, eles podem ser mais acuradas. O John Dean, como eu disse, ele descreveu dúzias de encontros que ele participou nesse período, e o Dean foi apreciado por sua excelente memória, né? E aí o senador, como eu disse, ele perguntou assim, você tem facilidade de lembrar detalhes das conversas? O Dean respondeu, eu tenho a capacidade de lembrar não as palavras específicas, mas a essência do que foi conversado. A comparação entre o testemunho do Dean e as gravações das reuniões mostrou que, na verdade, nem a essência do que foi conversado muitas vezes era bem lembrada. Às vezes ele contava de uma reunião, e aí o ponto central daquela reunião não era exatamente o que ele contou, não era realmente o que correspondia ao que ele contou quando se verificou as gravações. Mas o Dean, ele não estava errado, ele não estava mentindo, né? Ele só não lembrava os detalhes das reuniões e ele não lembrava, às vezes, o tema que foi conversado naquela reunião. E algumas distorções do Dean, por exemplo, o Dean disse que o presidente Nixon pediu para ele sentar e elogiou por seu trabalho. Isso aqui é um exemplo de uma distorção que a gente vai dar aqui para a gente entender como que se funcionam essas distorções no relato do testemunho. Então, o que o Dean disse? Ele falou assim, olha, quando começou a reunião, isso aqui é uma das reuniões, né? Eu acho que é a primeira, de 15 de setembro, que é chamada. O que aconteceu? Né, começou a reunião, o que ele fala? Começou a reunião, aí o presidente Nixon chegou até mim e falou assim, olha, sente-se aqui nessa cadeira, venha participar da reunião. E ele falou assim, e o presidente olhou para mim e falou assim, nossa, parabéns pelo seu bom trabalho como assessor. Só que quando foi se verificar a gravação dessa reunião, não tinha nada do presidente falando assim, sente aqui, parabéns pelo seu trabalho. E aí, como é que a gente pode explicar, então, essas distorções? Uma das maneiras de explicar seria dizer que as gravações não apreenderam os aspectos não verbais. Que, portanto, isso realmente aconteceu. Pode ser que quando a gente pega a gravação, lá não esteja aparecendo o presidente falando assim, Dean, sente-se na cadeira. No entanto, pode ser que o presidente tenha indicado o lugar, assim, com a mão, feito um gesto não verbal, né? Indicando para ele se sentar. Então, uma primeira forma de explicar essas distorções seria dizer que a gravação dos áudios não eram capazes de aprender os aspectos não verbais. E, por exemplo, por mais que o presidente Nixon não tenha dito ao Dean para ele se sentar, verbalmente, ele poderia ter indicado por um gesto que ele se sentasse.
Só que esse tipo de distorções, esse tipo de explicação não verbal, evidentemente, não explica tudo, porque existem vários outros aspectos da gravação que não era possível que simplesmente algo fosse comunicado por um aspecto não verbal, né? Então haviam distorções muito maiores que não cabiam nessa explicação. Uma outra questão também, que poderia explicar as distorções, seria o fato da avaliação autocentrada dos eventos, né? Então sempre que a gente narra uma memória, um evento, a gente narra da nossa perspectiva, da maneira como a gente viu do nosso referencial, do nosso lugar, tomando a gente, nós mesmos como centro. E pode ser então que o John Nixon tenha se visto ali, ele narrou os eventos como alguém que está na posição central, né? Observando os eventos a partir do seu ponto de vista principal. Outra questão também, que seria importante de explicar essas distorções, seria observar que o seu testemunho descreve, e aí o Nisser vai falar isso, que o testemunho do John Dean, ele não descreve exatamente o que aconteceu, mas uma fantasia do que aconteceu. E ele vai propor que essa fantasia pode ter a ver com um desejo de como ele queria que as coisas acontecessem. Então, por exemplo, quando o John Dean fala assim, o presidente me cumprimentou, de maneira, a gente diria assim, talvez usando um termo da psicanálise, de maneira inconsciente, porque o Dean vai citar o Freud, assim, por mais que o artigo dele seja de uma perspectiva cognitiva, né? Mas ele vai citar o Freud nesse sentido assim de que, por exemplo, a nossa memória pode ser influenciada por nosso desejo do que a gente queria que tivesse acontecido de alguma forma, ou do que a gente acha que deveria ser, ou de como as coisas deveriam ter sido. Então, por exemplo, quando ele fala assim, o presidente me cumprimentou e elogiou o meu bom trabalho, pode ser que inconscientemente ele esteja dizendo que ele gostaria que o presidente tivesse elogiado ele e gostado do seu trabalho, ou que ele acha que isso é o que deveria ter acontecido. Ele entende que ele merecia ter sido elogiado, ele entende que ele merecia mais atenção. Mas isso acontece em nível implícito, em nível inconsciente, ou seja, não é algo consciente, mas esse desejo inconsciente, ele influencia na maneira como as coisas são lembradas, influencia na memória. Outro ponto também, né? E aí o Nisser ele vai focar não nessas distorções, ele dá essas possibilidades de explicação para as distorções, mas o foco do Nisser no artigo é propor a ideia de memória episódica, é focar naquilo que foi acurado. Como que pode um relato com tantas distorções ter sido acurado, ter sido verdadeiro? Porque apesar das distorções, o testemunho do John Dean era verdadeiro. Né, ele testemunhou que realmente houve uma tentativa de encobrimento da questão da espionagem e houve realmente uma tentativa de espionagem secreta. E aí a questão é que o John Dean ele foi bastante verdadeiro de que eles tentaram encobrir isso, de que houve tentativas de chantagem, né? O Dean vai falar, por exemplo, assim, que tem uma parte que ele pergunta assim, como é que a gente vai fazer para chantagear as pessoas? E aí uma das pessoas da reunião comenta assim, olha, para chantagear as pessoas, a gente vai ter que gastar pelo menos $1 milhão ou mais para conseguir essa chantagem. E aí o presidente Nixon vira e fala assim, isso não é problema, $1 milhão não é problema. Pode deixar que dá para arrumar $1 milhão. E aí é interessante essa fala, porque essa fala foi repetida várias vezes em várias reuniões. E essa foi uma fala que o Dean conseguiu lembrar de uma maneira muito apropriada. E aí há algumas implicações desse estudo, né? É mostrar que a memória ela é construtiva. A gente não simplesmente relembra das coisas como elas literalmente aconteceram. Toda a nossa memória é uma construção, ela não é passiva. A gente não simplesmente recupera as informações do que aconteceu, mas a gente reconstrói a história do que aconteceu e aí entra em jogo todo um monte de distorções, entre elas as nossas fantasias, os nossos desejos inconscientes, o nosso eu centrado, né? É claro que, como aqui é um estudo de caso, pode ser que não seja absolutamente generalizável, né? A gente pode entender, por exemplo, que aqui a gente está falando de um testemunho sobre um caso muito importante, então a ênfase da importância desse caso, ela pode ter influenciado, pode ser um viés que influencia na maneira como esses dados, esse testemunho foi contado. A própria personalidade, o jeito de ser do Dean, pode ser que o Dean fosse uma pessoa muito mais egocentrada, isso pode ter influenciado nessas distorções onde que ele aparece como central na narrativa. Talvez se fosse uma outra pessoa não seria a mesma coisa, mas mesmo assim, esse estudo de caso permite a gente concluir que a nossa memória é construtiva, ela não é passiva, ela não é uma mera recuperação dos eventos, mas a gente reconstrói os eventos, de modo que em certa medida a nossa memória não é uma recuperação dos eventos em si, mas uma fantasia construída em alguma medida. Outro ponto também, né, é que a memória episódica ela pode ser imprecisa, né? A memória sobre eventos específicos, mas a memória de eventos que se repetem, ela é mais acurada. E outro ponto, né, para a gente ir adiante, a memória episódica, então, a gente pode ser definida
como relembrar melhor, de maneira mais acurada, um episódio que representa uma repetição. O Nixon repetiu, por exemplo, várias vezes, né, que $1 milhão não era um problema. Essa repetição, $1 milhão não é um problema para a gente chantagear as pessoas, é uma fala que foi repetida várias vezes e que o Jim conseguiu lembrar muito bem. O Jim conseguiu se lembrar de forma acurada de temas comuns que se repetiam ao longo das reuniões. E aí a gente pode propor, então, uma teoria para explicar isso, é que nossa memória ela funciona a partir de esquemas. Né? A gente forma esquemas de regularidades de características comuns através da repetição de tipos semelhantes de eventos. Então, por exemplo, vamos supor que todos os dias você costuma, né, comer no restaurante universitário. E aí todos os dias você come no restaurante universitário com alguns de seus amigos e geralmente você tem uma coisa que é o prato do dia, né? Então os restaurantes universitários geralmente eles têm um prato. E vamos supor que geralmente quando tem arroz, feijão, carne e salada, esse prato se repete, arroz, feijão, carne e salada, e essa salada geralmente costuma vir com cenouras. Então, essa repetição, ela faz com que você lembre que quando tem arroz, feijão, por exemplo, bife e salada, essa salada vem com cenouras. E aí vamos supor que um dia, né, por exemplo, a salada não veio com cenouras, assim. Talvez você lembrar desse evento específico pode fazer com que sua memória, você vai encaixando essas memórias dos eventos de comer no restaurante no mesmo esquema, que é o esquema, né, de quando tem arroz, feijão, bife, salada com cenouras. E também pode ser que você também encaixe no tipo de pessoas que você costuma comer com. Talvez você costuma comer com seus amigos da sua turma, e aí esses amigos sempre estão presentes com você nessas refeições. E se alguém te perguntar, por exemplo, na terça-feira, quando você comeu no restaurante universitário, tinha cenoura na salada? Talvez esse dado específico não seja uma coisa que você lembre com muita precisão. Talvez não tinha cenoura na salada, mas você vai falar que tinha, porque geralmente costuma ter. Né? E aí o evento específico não vai ser acurado. Mas quando alguém pergunta assim, como é que costuma ser a salada no restaurante quando tem bife? Aí você fala, costuma ter cenoura. Essa informação ela é mais acurada, ela é mais precisa, porque realmente é uma coisa que costuma se repetir. Então, por causa desses esquemas, a gente pode erroneamente evocar eventos que nunca aconteceram se eles se encaixam nos esquemas. Então, por exemplo, às vezes você vai comer com uma amiga sua que chama Bianca, todas as vezes no restaurante universitário. Mas teve um dia, numa terça-feira, que ela não foi por algum motivo. Mas como ela sempre costuma ir, na sua memória tá que naquele dia ela foi. E aí talvez alguém pergunte pra você, como é que foi comer no restaurante na terça-feira? Você fala assim, eu fui lá no restaurante, tava eu, a Bianca. Pode ser que, na verdade, a Bianca não tava e você cria uma memória que não aconteceu, uma memória falsa, né, que não aconteceu, mas que ela aparece porque ela se encaixa no esquema. E aí a gente também pode misturar por causa desses esquemas. Então, vamos supor, a Bianca, ela te contou um segredo sobre a vida dela, por exemplo, a Bianca te contou que na prova de filosofia, filosofia política, ela tirou 10 numa quarta-feira, quando vocês foram no restaurante universitário. Pode ser que ela contou isso na quarta, você misturando na sua mente acha que ela te contou na terça, porque foi um dia parecido também, vocês foram no restaurante juntos, então as coisas podem se misturar um pouco. E aí você pode até, por exemplo, na terça a Bianca pode nem sequer ter ido no restaurante com você, excepcionalmente nesse dia, mas na sua memória tá que ela foi com você no restaurante, que ela contou da prova que ela tirou 10, por exemplo. Então, isso que é a memória episódica, né? A memória episódica é a memória de eventos que se repetem e que faz com que a gente crie certos esquemas de regularidade. Isso pode tanto ser positivo, né? Muito positivo, na verdade, porque aí você consegue se lembrar de fatos de maneira acurada que se repetem. Imagina se você tiver que lembrar detalhe por detalhe de cada evento para você conseguir ter uma boa memória de que geralmente tem cenoura na salada do restaurante universitário. Né? Ao invés disso, né, você tem uma memória geral, né, que você encaixa num determinado esquema de que geralmente tem cenoura na salada do restaurante. Mas ao mesmo tempo isso cria vieses, né? Isso cria distorções, porque pode ser que um dia não teve cenoura e na sua memória fica como se tivesse. Ou você sempre que vai no restaurante universitário, você vai acompanhado da Bianca. E um dia ela não foi, mas quando alguém pede pra você relatar esse dia, você relata como se a Bianca tivesse ido com você no restaurante. Isso é muito importante, até para casos de testemunho ocular. A gente tem em mente que a nossa memória envolve distorções e fantasias, mas que também, quando se trata de temas comuns, a nossa memória pode ser mais bem acurada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.